Pai do Senhor, irmãos. Amém. Assentado mesmo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo Teu Espírito Santo, por poder estar aqui mais uma vez diante da Tua presença, para aprender acerca da Tua palavra. Senhor, abençoa poderosamente os Teus servos que aqui estão, Senhor. Que o Espírito Santo venha estar auxiliando para que cada vez mais venha aprender acerca de Ti, acerca da Tua palavra, Senhor. Abençoa também os Teus irmãos, os Teus filhos, a qual ainda não chegaram, aqueles que não poderão vir. Abençoa de uma maneira tremenda, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, para que cada vez mais venhamos aprender acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos dar uma simples, uma pincelada aqui no capítulo 5, na página 63, onde nós paramos na semana passada. Nós estávamos um pouco atrasados e não deu para terminar por causa das horas, né? Então eu creio que vocês leram, mas nós vamos fazer um apontamento, daí nós vamos entrar já na unidade. Nós vamos já entrar na unidade 2, que vai falar sobre os evangelhos e a questão sinópticas. Capítulo 5 fala sobre o Novo Testamento e o judaísmo. Página 63. Novo Testamento e o judaísmo, para finalizar a unidade 1, nós estamos bem atrasados. O judaísmo, na sua questão histórica, ele deu-se início através da aliança com Abraão, página 63, 64, 65, através de Abraão, quando Deus faz o chamamento a Abraão em Gênesis 12, ali dar-se início a um povo eleito de Deus, que depois, na realidade, aquilo que nós vamos estudar dentro do Novo Testamento, não é o mesmo judaísmo antes do exílio babilônico. Existem dois tipos de judeus, irmãos: um judeus antes do período do cativeiro babilônico e judeus pós-exílico. Por quê? Os judeus antes do cativeiro babilônico, você vai ver que são os judeus que virava e mexia, estava adorando ídolos, adorando outros deuses, se envolvendo com idolatria, se envolvendo com paganismo, se envolvendo com outras religiões. Mas depois do cativeiro babilônico, a qual eles ficaram 70 anos ali em Babilônia, todos nós conhecemos, nós vamos ver que se trata de um outro judaísmo. No entanto, diz aqui na página 64, diz assim, a rigor, falando do judaísmo pós-exílico, estamos nos referindo por inferência às inúmeras transformações que a religião judaica sofreu durante o período em que esteve em Babilônia. Ou seja, por isso, um dos motivos que eles não receberam Jesus como Deus e como Messias foi essa, irmãos, porque eles foram repreendidos por Deus de tal maneira acerca da idolatria, que eles ficaram com medo de adorar Jesus como um Deus e estar pecando de novo, entendeu? Então, os judeus pós-exílico os judeus que se encontram no Novo Testamento, e é o que nós vamos estudar a partir adiante, entendeu? Nós estamos estudando Introdução ao Novo Testamento. O próximo livro é Evangelhos e Atos, depois é Epístolas Pastorais, Epístolas Gerais e Joaninas, e assim nós vamos caminhando, entendeu? Então nós vamos estudar nos judeus pós-exílico, essas matérias. Tudo que se refere ao Novo Testamento, irmãos, é judeus pós-exílico. Aí tem a teologia dos judeus, a teologia do judaísmo. O que é a teologia, irmãos? Teologia é o tratado de doutrinas que circulam uma religião. No entanto, não existe só a teologia protestante, existe também a teologia católica, a teologia budista, a teologia espírita, existe até a teologia gay, para vocês terem uma ideia, né? Então, a teologia são assuntos doutrinários acerca de uma determinada crença ou religião. Por exemplo, dentro da teologia judaica, eles são monoteístas. O que é monoteístas? Um só Deus, mono, um. Quem mexe com som aqui já deu para entender, né? Tem o mono, né? E o estéreo, né? Estéreo é 2 canais, né?
Mono é um canal só, ou seja, o som só sai de um lado, né? O monoteísta adora somente um Deus. Existem 3 religiões, as 3 maiores religiões no mundo, isso nós vamos estudar em Seitas e Heresias. Elas são monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 maiores religiões do mundo e elas são monoteístas, adoram só um Deus. Página 66 e 67 fala sobre o que eles creem acerca da criação, né? Os judeus, eles são criacionistas. O que é criacionista? Que acredita de um ser criou todas as coisas. Eles não seguem a teoria de Charles Darwin, que vem do evolucionismo, que a partir do Big Bang surgiu tudo. Não, os judeus, a doutrina judaica, eles acreditam que existe um Deus chamado Yahvé, ou Javé, Jeová no português, que é Deus Elohim, El Shaddai, é um dos nomes de Deus, né? Que é criador dos céus e da terra, e também criador do homem e da mulher. Os judeus acreditam piamente que foi Deus quem criou todas as coisas perfeitas e acabadas. Existe teoria da evolução, existe uma teoria também que acho que, se não me falha a memória, é o deísmo, que acredita, deísmo evolutivo, que acredita que Deus criou sim, mas a evolução também ajudou, né? Ou seja, Deus precisa de uma ajuda. Deus precisa de ajuda, irmãos? A teologia judaica também, eles acreditam numa condenação eterna e no céu também. Mas para os judeus, a maioria dos judeus, eles acreditam em 7 céus. Eles acreditam em 7 camadas de céus. No entanto, Paulo diz que foi até o 3º céu, né? Na realidade, dentro de uma cultura judaica, eles acreditam em 7 céus. Mas a gente tem que analisar bem, e isso é um perigo para a igreja dos dias de hoje, é o seguinte: a teologia e o desenvolvimento da revelação de Deus, ela é progressiva. Muitas das vezes, os testemunhos de Jeová, os adventistas, os heréticos que não aceitam na revelação de um paraíso para os salvos e de uma condenação eterna do inferno para os ímpios, eles pegam textos isolados, aqueles que acreditam no sono da alma, que eu creio que vocês já ouviram falar. A pessoa morre e está dormindo, ela não vai para lugar nenhum, está dormindo, né? Usa textos isolados do Antigo Testamento, que é bem verdade que no Antigo Testamento a revelação não foi na sua plenitude. A revelação é progressiva, tanto no respeito da Trindade, quanto no respeito à salvação, entendeu? Então há uma crença, a princípio no judaísmo, que as pessoas morriam e ficavam mortas ali, como se fosse dormindo, né? Mas isso nós vamos ver que no Novo Testamento, essa revelação é plena, é total, aonde os que morrem sem Cristo vão para o estado de intermediário chamado inferno. A gente vê a parábola do rico e do Lázaro. Haja visto que não é parábola, porque tudo aquilo que cita nome deixa de ser parábola. Isso é válido você anotar aí. Todos os relatos do Novo Testamento que cita nomes não é parábola, entendeu? Parábola não cita nome, porque parábolas são ilustrações com fundo de verdade, para mostrar algo. Mas se Jesus citou nome, pode ver, o rico e Lázaro citou nome, então não é parábola. Jesus está se referindo a um fato que aconteceu, de 2 homens, um é rico e o outro é Lázaro. Então, essa parte aí sobre, a gente vai aprender nesse curso médico. Vai aprender, vai, escatologia. Escatologia, nós vamos aprender tudo sobre isso: condenação final, juízo final, o julgamento dos crentes, o trono, o tribunal de Cristo, o juízo final, condenação eterna, o tártaro, o lago de fogo, tudo sobre isso. Escatologia. Escatologia nós vamos abrir mesmo o leque e entrar. Aqui é só falando na teologia deles.
Eles acreditam também na vida, na morte e na ressurreição, né? A vida física não se confunde com a vida espiritual, mas ambas estavam sujeitas à morte, né? Eles acreditavam também, uma vez no Seol, os mortos aguardavam a ressurreição, está lá em Daniel 12:2, né? Eles acreditavam, a maioria dos judeus acreditavam na ressurreição. O pecado e o perdão, no judaísmo, o pecado e o perdão estão estritamente associados à obediência à lei. Se lembra que os judeus, eles são apegados à lei, né? À obediência da lei, né? Por exemplo, a prática do adultério, está lá em Levítico, né? 20:10, João 4, do 4 ao 5, quando aquele que simplesmente tocava nos utensílios sagrados, sem ser cerimonialmente habilitado para tal, segundo Samuel 6, as demais práticas de algum ato pecaminoso, segundo a teologia judaica mais remota, trazia consequências para toda a comunidade. É o caso do incidente envolvendo Acã. O que acontece? Acã desobedeceu e o pecado veio sobre todos. No entanto, há orações também, isso a gente vê muito no Antigo Testamento, há orações de pedido de perdão para a coletividade. A gente vê muito isso em Daniel, quando Daniel pede perdão não só para ele, mas para todo o povo. Jeremias, entendeu? Então, na realidade, no Novo Testamento nós vemos muito isso, entendeu? Um pecou, todos pagam, a comunidade paga, o povo paga, mas quando um pede perdão para o povo também, pela comunidade inteira, né? Daí tem que o Messias e a redenção, eles esperavam na vinda do Messias, mas a princípio, irmãos, eles esperavam a vinda do Messias. Quando Adão pecou, eles esperavam um Messias para perdoar-lhes os pecados, e eles acreditavam que quando esse Messias já ia vir de cara, porque Deus fez a promessa em Gênesis 3:15, eles iriam voltar para o paraíso, aonde eles foram expulsos. Adão e Eva e seus primeiros filhos acreditavam que já ia nascer o Messias iriam resgatar ele para eles voltar para o paraíso, para o jardim. Essa era a crença dos primeiros pais. Mas como isso não aconteceu, e depois o povo de Israel começou a entrar em diversas situações com as nações vizinhas, opressões das nações, eles acreditavam que o Messias seria aqueles que iriam os libertar das nações vizinhas. Então eles já não estavam esperando mais o Messias para resgatar eles ao Éden, mas sim para libertar dos inimigos, entendeu? No entanto, essa era a crença que perdurava no tempo de Jesus. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Eles acreditavam que Jesus, que o Messias que ia vir, não ia vir montado num jumentinho, ia vir montado num cavalão grande, cheio de divisas, né? Um grande militar. Aí Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Aí diz: não, isso não é. E só para sintetizar aqui, a nível de curiosidade, um dos motivos que Judas o traiu, porque Judas esperava um Messias que desbravasse o Império Romano. Aí quando Jesus se revela um Messias que iria libertar o povo do pecado, podemos assim dizer, entre aspas, tá? Que Judas se decepcionou, por isso que Judas o vendeu, entendeu? Então, tipo assim, para Judas, Jesus não é o Messias que ele estava esperando, então vou vender ele. Mas na realidade ele só estava cumprindo uma profecia, e tanto profecia salmista quanto profecia do profeta, que iria dizer que as moedas, né? Então esse era o Messias que eles estavam esperando. Aí tem o judaísmo e as suas práticas religiosas. Nós já falamos aqui, o judaísmo, né? Eles adoravam a Deus no templo e nas sinagogas, né? Essa era a prática religiosa dos judeus desse período neotestamentário. Aí tem os judeus e os judeus da diáspora. Se lembra que eu falei para vocês que quando eles sofreram o cativeiro babilônico, o templo foi destruído,
iniciou-se a sinagoga, e eles ficaram espalhados por toda a Babilônia. Depois que Ciro mandou eles voltar para Jerusalém, alguns deles voltaram, outros não, e Deus usa muito o profeta Zacarias, Ageu, e o profeta Zacarias, Ageu e Malaquias, né? Alguns voltaram e outros não. Mas o que acontece? Com o império de Alexandre o Grande e as cidades que Alexandre o Grande fez, Alexandre espalhou os judeus para o mundo da época. Isso aqui irmão, isso aqui eu queria ter mais tempo, pastor, para explicar profundo isso aqui, mas se nós entrar muito nisso aqui, nós vamos atrasar a matéria. Mas isso se cumpre a profecia de Ezequiel 37, quando Ezequiel vê aquele vale e os ossos espalhados pelo vale e sepulturas abertas no decorrer do vale, e Deus manda ele profetizar. O vale, irmãos, simboliza o mundo, as sepulturas abertas simbolizam as nações, e os ossos simbolizam o povo de Israel. Então, quando Alexandre o Grande manda o povo, que era um povo de uma cultura judaica, se espalhar para o mundo da época, é profecia de Ezequiel, o povo espalhado. Mas quando o profeta começa a profetizar a palavra, o que acontece? Cada osso começa a juntar-se, e eles vão se formando. Irmãos, fica atento nas profecias. Em 1948 essa profecia começou a se cumprir, quando o reino, o povo de Israel, os israelitas e Israel voltou a se tornar-se uma nação. Muitos judeus estão voltando. Isso é profecia que está se cumprindo. Jesus disse: olhai para a figueira é Israel, irmãos. A figueira é Israel. Então, por isso que a gente tem que ficar atento à Bíblia e os acontecimentos que está acontecendo no mundo. Então, a profecia de Ezequiel se cumpre aqui na diáspora. Agora, como eles foram espalhados para o mundo da época, se lembra que 12 judeus se formavam uma sinagoga, espalhado pelo mundo? Sim. E aí o que acontece com os cristãos do Novo Testamento? Os judeus da diáspora, os cristãos do Novo Testamento, eles vão para o mundo da época. E aonde que eles vão a princípio? Sinagoga. Para vocês terem uma ideia, a igreja primitiva alcançou o mundo da época. O mundo no primeiro século foi alcançado. Não tinha internet, não tinha televisão, uma dificuldade terrível, não tinha gráfica como nós temos, e o mundo da época foi alcançado, porque aonde eles iam anunciando a palavra. Aula passada, esqueceu a Bíblia para o guarda-chuva também estava na sala. Não guarda-chuva não é meu, não. Só guarda-chuva também, duas coisas. Amém, irmãos? Para nós finalizar a unidade 1, tranquilo? Vamos engatar a segunda marcha aí, página 73. Página 73, o Novo Evangelho e a produção dos Evangelhos, o Novo Testamento e a produção dos Evangelhos. Eu fiz esse quadro aqui, eu até postei lá no grupo para vocês, sintetizando bem essa nossa aula, aquilo que eu já disse, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Então nós temos que dar uma aceleradinha aqui para nós, né? Evangelhos significa boas novas ou boa notícia. Haja visto que nem está aqui, os evangelhos, nós falamos os evangelhos, é comum, porque na realidade são 4 evangelistas que escreveram, deitaram em letras os fatos e os relatos de Jesus. Mas quando você estudar um pouco mais, por exemplo, se você estudar a teologia do Novo Testamento,
vocês vão ver que na realidade é um evangelho. Nós falamos os evangelhos, mas na realidade é um evangelho, irmãos. Porque se você pegar os 4 evangelistas, formam um. Evangelho é um. O que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1? Ainda que venha um anjo anunciando um outro evangelho. Ou seja, então quer dizer que evangelho é um evangelho. São 4 escritores, mas evangelho é um. Os 4 se complementam. O que não tem no um, tem no outro. E é por isso que nós vamos, a última parte é sobre os sinópticos. São os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm a mesma visão e a mesma perspectiva. Isso significa os sinópticos, né? Os evangelhos. Dentro de uma colocação, existe o primeiro evangelho, que está aí na página 75, que é o evangelho segundo Mateus, que todos nós conhecemos. Mateus, irmãos, ele é conhecido também como Levi. Aquele que trabalha como coletor de impostos. E o povo judeu gostava dele. Por quê? Primeiro que ele era judeu também. E ele trabalhava numa coleteria, mas essa coleteria que ele trabalhava, de colher impostos, estava bem na fronteira, e ele colhia 2 tipos de impostos. Ele colhia os impostos marítimos, né, e da divisa. Então, na realidade, ele colhia 2 tipos de impostos. Você está entendendo? Então, quando Jesus chama ele, há um grande questionamento dos judeus, né? Esse camarada, além de extorquir a gente, porque essa era a fama dos coletores de impostos, o de extorquir. Aí nós vemos em Lucas 19, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, ali dá uma mensagem para mais de metro, né? Se eu tenho defraudado alguém, ao fruto do arrependimento. Se eu tenho, ele não está dizendo que defraudou alguém. Se eu tenho defraudado alguém como coletor de impostos, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque Zaqueu sabia que todos os coletores de impostos, aos olhos dos judeus, ele era, você está entendendo? Ele pertencia ao inimigo, ao povo romano, à elite dos romanos, que subjugava o povo de Deus naquela época, os israelitas, né? O povo hebreu. Então, quando Jesus chama Mateus, né, Levi, que era um coletor de impostos, o povo fica, né? Mas Jesus, o nome Mateus significa dom de Yahvé, né? Ele escreve para quem? A princípio, ele escreve aos judeus. Mateus escreve aos judeus, porque ele é um judeu. E uma das características que ele escreve aos judeus é que em Mateus está a maior genealogia dos 4 evangelhos, né? A maior genealogia. E os judeus, eles são apegados à genealogia, porque eles queriam discernir de qual tribo sairia o Messias. E é por isso que Mateus, ele procura já no capítulo 1, ele já começa a trazer a genealogia de Jesus, para provar para os judeus, para quem ele escreveu, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias. E dos evangelhos, Mateus é o único que foi escrito 2 vezes. 2 vezes como? Em hebraico e em grego. Você se lembra que a língua da época era o grego koiné? Mas só que ele escreveu primeiro em hebraico. Por que ele escreveu primeiro em hebraico? Porque ele escreveu para os judeus. E qual é a língua mãe dos judeus? O hebraico. Então, como ele escreveu para os judeus, a princípio ele escreveu na língua mãe dos judeus, o hebraico. Aí depois ele foi obrigado a escrever o mesmo livro no grego. Por quê? Para que todos pudessem ter acesso, não tão somente os judeus. Então, para quem Mateus escreveu? Primeiro, escreveu para os judeus.
Segundo, escreveu para todos, entendeu? O ano da sua redação, né? O ano da sua escrita, aproximadamente, se lembra que eu falei para vocês? De datas aproximadas? Aproximadamente do ano 58 a 65 da nossa era. Isso está na página 78, isso que eu estou falando para vocês, né? Da página do ano 58 a 65. Há quem diga que a data mais próxima é o ano 60, mas vamos ficar aqui dentro desse período em que ele escreveu. Qual é o local que ele escreveu? Os historiadores todos afirmam que ele estava na cidade de Antioquia, quando ele escreveu. O lugar que ele estava no momento que ele escreveu, ele estava na cidade de Antioquia, Antioquia da Síria, tá, irmãos? Que tinha duas Antioquias, né? Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria, né? E qual é o tema principal de Mateus? Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso que você vai ver muito lá em Mateus assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, assim estava escrito no livro. Você está entendendo? Você vai vendo que o livro de Mateus, ele traz muito o Antigo Testamento, ele linka, né? O que vocês estão acostumados com esse linguajar de linkar, né? Internet assim, você aperta te manda um link, você clica ali, né? Então você vai ver que Mateus, ele linka muito com o Antigo Testamento, ele cita muito o Antigo Testamento. Primeiro, porque ele está apresentando aos judeus. Segundo, ele quer provar que tudo aquilo que estava lá está se cumprindo em Jesus. Está se cumprindo em Jesus. E outra coisa, a nível de curiosidade, você vai ver que Mateus, ele não procura explicar nada sobre a cultura judaica, como faz, por exemplo, Marcos ou Lucas, explicar alguma coisa sobre a cultura judaica. Por que ele não faz isso? Porque ele está escrevendo para judeus. Então, a partir do momento que ele está escrevendo para judeus, ele não precisa explicar o porquê disso, o porquê daquilo, ou por causa daquilo outro, porque ele está escrevendo para aquele tipo de pessoa, né? É que nem nós mesmos aqui, irmão, brasileiro. Se for escrever um para o outro, você vai escrever alguma coisa que acontece no cotidiano que você não precisa explicar. Agora, se você for escrever para alguém de um outro país, de uma outra cultura, você vai ter que explicar o motivo que você está dizendo aquilo, a cultura local, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A nível de informação, irmãos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, eles foram os 4 livros que fecham o evangelho, os evangelhos. Todos eles, quando eles foram fechar o canon do Novo Testamento, eles foram aprovados pelos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? É chamado de patrística também, pais da igreja ou patrística. Nos livros para frente você vai ver muitas vezes escrito patrística. Então, patrística é os pais da igreja. Se você for ler uma literatura católica, está escrito padres da igreja, padres, porque na realidade padres é pai, né? Os pais da igreja todos concordam que os 4 evangelistas foram eles mesmos que escreveram, não há dúvidas. Isso aí nós vamos entrar mais profundo nisso aí quando nós estudarmos introdução bíblica, que nós vamos estudar livro por livro, quem escreveu, quando, aí nós vamos mergulhar. Os 4 eles andaram com Jesus ou não? Não, Marcos, Lucas, por exemplo, Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Foi chamado apóstolo, no caso de Mateus, ele foi chamado. Mateus foi chamado por Jesus e João. Mateus, João, Lucas e Marcos não. Marcos não, Marcos, nós já vamos falar já sobre ele. Marcos aprendeu aos pés de Pedro. Haja visto que esse Marcos foi que teve com Paulo e Barnabé. Esse Marcos que alguns deduzem que aparece
quando vão prender Jesus, aparece um jovem nu lá, né? Correndo, né? Oi? Isso, enrolado no lençol. Alguns afirmam que ali era Marcos, por ser muito jovem, né? Ele andava meio distante, assim, né? Alguns dizem que é Marcos, esse Marcos, João Marcos é o nome dele, mas nós já vamos explicar o porquê Marcos somente, né? Deu para pegar bem aqui Mateus, irmãos? Tranquilo? Quer ir para Marcos agora? O tema central, para me finalizar aqui, o tema central não está aqui, mas o tema central de Mateus é o que? Reino dos céus, o reino de Deus. Você vai ver que ele fala muito disso, reino de Deus, reino dos céus. Ele enfatiza muito o reino dos céus, né? 6,33 de Mateus, muito conhecido. Buscar em primeiro lugar o reino. Você está entendendo? Então ele fala muito sobre o reino de Deus e reino dos céus. O reino dos céus é chegado, o reino de Deus está convosco, o reino de Deus está em vós. Ele fala muito sobre isso, é um dos temas de Mateus. Aí nós vamos, no entanto, na página 82, irmãos, tem esse quadrinho aqui, ó, tem um quadrinho aí na página 82. Esse quadrinho é para provar que as profecias que estavam lá no Antigo se cumpriu, entendeu? São descrições, por exemplo, nasceu de uma virgem. Aonde está escrito? Onde se cumpriu? Né? Nasceu na cidade de Belém. Aonde está escrito? Quando se cumpriu? Então esse quadrinho aqui faz esse link, né? Aí a partir da página 83 tem um esboço. Quem tem a Bíblia pentecostal aí? Quem tem a Bíblia pentecostal? Então esse esboço, irmãos, está na Bíblia pentecostal, tá? Esse esboço do livro, em todos os livros nós vamos ver isso. O esboço do livro foi tirado da Bíblia pentecostal. Aí tem o Evangelho de Marcos, página 87, é chamado de João Marcos. João Marcos. João é o nome hebreu dele. Marcos, ou Marcos, é o nome romano. Ele tinha dupla cidadania, entendeu? Por isso que é João Marcos. João é o nome hebreu, Marcos é o nome romano dele. Marcos, ele falava o latim, o grego e o hebraico. Marcos. Esse Marcos, ele foi companheiro de Paulo e Barnabé na viagem, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 15, se não me falha a memória, Paulo e Barnabé têm uma briga grande. A Bíblia diz que, né, fechou o cerco entre Barnabé e Paulo ali, que não houve tão pequena contenda entre eles. Lucas foi generoso, né? Eu acho que o negócio... Por que Marcos, por que Paulo brigou? Não é que brigou, né, irmãos? É ponto de vista, né? Ponto de vista. Porque João Marcos abandonou eles, Antioquia da Pisídia, no meio da viagem missionária. João Marcos, ele era um obreiro que estava sendo preparado, ainda não era um obreiro pronto, e eles levaram para a obra. E nessa obra Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, foi perseguido. Você está entendendo? Então João Marcos, ele era um obreiro novo ainda. Aí nós entendemos o porquê que Paulo fala lá a Timóteo, nas pastorais, para não consagrar neófito. O que é neófito? Neófito é um crente recém-plantado, é um crente novo, neófito, de pequeno entendimento, pouca estrutura. Então esse João Marcos abandonou eles. Agora eles vão fazer a segunda viagem. Barnabé, filho da consolação, diz: não, vamos levar o meu sobrinho, primo, porque João Marcos, alguns dizem que é primo, outros dizem que é sobrinho de Barnabé. Vamos levá-lo conosco. Aí a história diz que Paulo, ele era um camarada muito enérgico, ele era bravo, né? Não falava o
que pensava, não levava nada para casa. Aí eles brigaram, né? E a Bíblia diz que Barnabé foi com Marcos e Paulo pegou Silas e o levou consigo. Daí entra o capítulo 16, onde ele conhece Timóteo, circuncida Timóteo. Oi? Falava desentendimento. Né? Desentendimento, isso. Um pegou do outro. Né? Isso. Houve um desentendimento, pontos de vista diferentes, irmão. Houve ponto de vista tão grande entre Paulo e Pedro. A Bíblia diz que Paulo repreendeu Pedro na cara. Ponto de vista. Atos 15 tem o primeiro concílio da igreja, que teve que tomar uma direção, pontos de vista diferentes. Entendeu? No entanto, porque existem muitas denominações? A doutrina, irmão, é só uma, tá? Doutrina não muda. Você pode ter ponto de vista diferente, porque Deus nos fez diferente, entendeu? Por isso que havia 12 tribos, não era uma. Por que Deus não só fez uma tribo? Tem 12 tribos. Por que 12 apóstolos? Por que não? Né? Ponto de vista diferentes. Isso sempre houve, sempre vai ver, mas a doutrina é a mesma, entendeu? Paulo e Barnabé para um lado, Paulo e Silas para um lado, Barnabé e João Marcos para o outro. Só para sintetizar e dar um voto de gratificação para João Marcos e um ponto negativo para Paulo, lá na frente, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está prestes a morrer, abandonado. Verso 11 ele diz assim, só Lucas está comigo, está prestes a ser decapitado. Quem que ele manda buscar para auxiliar ele? João Marcos. Ele diz assim, venha ter comigo depressa, porque muito útil ao meu ministério. Aquele que foi desprezado lá atrás, agora o mesmo que o desprezou, diz assim, não, manda ele vir aqui, que ele é muito útil. Entendeu? Ou seja, né? Isso, mais preparado para a obra, né? Então é esse Marcos, tá, irmãos? No Evangelho está só Marcos, mas o nome dele é João Marcos. João Marcos está em Atos 12. A igreja, quando estava reunida, estava na casa da sua mãe chamada Maria. A igreja estava ali na casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando Pedro foi preso, vocês lembram? Capítulo 12, né? Matou Tiago, Herodes matou Tiago e Pedro estava preso para morrer no dia seguinte. Aonde que a igreja estava reunida? Na casa de João Marcos, na casa, né, da mãe dele, claro que ele morava lá, né? O ano dessa carta, aproximadamente entre o ano 64 e o 67. Esse evangelho, irmãos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro a ser escrito. No entanto, depois nós vamos estudar sobre as fontes de origem. Você vai ver que muitas coisas Mateus pegou de Marcos e Lucas pegou de Marcos. Muita coisa foi pego do livro de Marcos. E como é que ele escreveu tão apuradamente que os outros pegaram dele? Porque foi Pedro quem ditou para Marcos todas as narrativas. Por isso que existem algumas passagens em Marcos que você vai ver que está bem mais nítida o sentido, porque Pedro estava do lado de Jesus. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Você vê o relato que Marcos traz ali, é mais profundo do que Lucas e do que Mateus, porque Pedro foi um dos que indagou: Senhor, todos te apertam. Estava do lado. Então Pedro vivenciou aquelas circunstâncias. Você vai ver acerca do Gadareno, capítulo 5 de Marcos. O Gadareno ali está bem mais explícita aquele relato do que nos outros, porque Pedro estava do lado, Pedro estava junto, Pedro observou tudo, né? E qual é o local que eles estavam? Eles estavam em Roma. Eles estavam na cidade de Roma quando ele escreveu. E ele escreveu para quem esse evangelho? Ele escreveu aos romanos. Marcos escreveu esse evangelho primeiro para os gentios convertidos
e para os judeus convertidos também, que estavam em Roma. Entendeu? Pedro estava com ele em Roma, e eles estavam em Roma. O destino é os romanos. E qual é o tema principal de Marcos? Cristo, o poderoso Messias de Deus. Porque os romanos, qual era o foco dos romanos? O poder militar. Então, Marcos, ele apresenta Jesus para os romanos como um poderoso Messias. Poderoso, sim. Um exemplo, Marcos 5. O texto é claro em dizer que ninguém conseguia dar solução para aquele homem endemoniado. Quem que deu solução? Jesus. Entendeu? Então ele procura mostrar que Jesus, ele é sim a solução. No entanto, o propósito é aliviar, trazer uma mensagem de refrigério para as profundas perseguições e provações que eles estavam sofrendo naqueles dias. As perseguições, os embates, né, as lutas que eles estavam sofrendo. Poderia confiar em quem? Jesus, o poderoso Messias. Essa era uma das... é o tema central em 1 Pedro 5,13 fala que Marcos está com ele. Pedro diz, olha lá, 1 Pedro 5,13 diz assim, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Irmãos, geralmente no Novo Testamento, quando se fala de Babilônia, é uma linguagem figurada, se retrata a Roma. Babilônia, Roma. Aí, quando chega em Apocalipse, o evangelista João fala lá, né, que caiu a Babilônia, moradas de demônio, de espírito incoito, né? Aí nós temos que ter um cuidado para essa interpretação, né? Porque na realidade, como se trata de Babilônia, Roma era o centro da época, né? Do culto à idolatria, ao pecado, às orgias, toda a degradação moral e espiritual. Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso, da degradação moral e espiritual do homem. Então, o autor ao Apocalipse trata de Babilônia. Nós podemos ali também interpretar como a queda de um império, que tudo se resume em pecado, em orgias e idolatria. Está dizendo que caiu esse império, né? Caiu o império. A data da redação eu falei para vocês aí, né? A data da redação, aproximadamente entre o ano. Marcos, ele interpreta Pedro, ele escreve o que Pedro está falando. Isso. Por causa de que, por acaso da idade dele, ele escreve, ou porque, no caso, Pedro escreveu a primeira, a segunda carta de Pedro lá, certo? Ele escreveu. Ele achou por necessidade de escrever, né? Ele ditou para Marcos, que nem tem cartas que não foi Paulo que escreveu e tal, o nome de Paulo. Por exemplo, quando Paulo escreve do seu próprio punho, como por exemplo Filemão, e ele diz, eu do meu próprio punho escrevi. Entendeu? Então, existem cartas que nós vamos estudar a partir da semana que vem, as cartas paulinas, que não, Paulo, ele ditou o que era para ser escrito. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, isso que nós temos que ter em mente, irmãos. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. A palavra inspirada ou inspiração no grego significa foi assoprada por Deus ou movida por Deus. Os autores foram movidos ou assoprados por Deus para escrever. É que nem um exemplo, Deus me inspira algo, mas só que eu falo para você, escreve aí. É que aqui não tem nenhum irmão. Lá no nosso grupo, pastor, tem o pastor Silas, que já é um senhor, e tem um irmãozinho novinho que senta do lado dele, o Michel. Aí ele sempre fala assim para o Michel, anota aí. Anota aí. Nós até brinca quando o Michel falta, né?
Aí, ô Silas, e hoje, como que fica? Anota aí, né? Porque o menino é jovem, ele escreve rapidinho. E o pastor Silas tem que usar um óculos tal, e escreve bem mais devagar. Aí ele fala para o menino, anota aí, depois eu pego com você, né? Então podemos dizer assim, que Pedro recebeu inspiração, e Marcos que escreveu, entendeu? Nós podemos ver que o Evangelho de Marcos, por exemplo, não há nenhuma informação sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância e educação, seu aspecto físico, seus ascendentes paternos ou referência acerca de sua família. Marcos ele vai mais traçando aos pontos principais que interessava aos romanos, entendeu? Que interessava aos romanos. Por isso que existe 4 evangelhos, irmãos, está entendendo? 4 evangelistas. Por exemplo, o que Marcos não escreveu, Lucas escreveu. O que Lucas não escreveu, João escreveu. E o que João não escreveu, por exemplo, a genealogia, João não se refere a nada sobre genealogia. Mateus escreveu. Se fosse todos nós que fazer uma viagem, Isso. cada um escrever um roteiro que achar interessante na viagem. Isso. Aí, quando nós voltar aqui, aí vê o roteiro de cada um. Tem um escrito só. A viagem foi a mesma, o caminho foi o mesmo. Só que alguém talvez chamou uma atenção, passa, outro é a ponte. Isso. Pastor Marcelo, fala que os judeus falavam hebraico, né? Até Mateus, que tem um hebraico. Mas por que falam de Jesus, que falam por aí, né? Que Jesus falou em aramaico? Aramaico, hebraico e grego. É tudo parecido? As 3 línguas. O aramaico parece um pouco com o grego, entendeu? Jesus falava as 3 línguas. Existe, vocês vão ler em alguns comentários, por exemplo, o comentário de Tenney. Isso que eu falo, pontos de vista, tá, irmão? Se lembra que vocês estão estudando teologia. Quando vocês estudam teologia, existem teólogos que têm pontos de vista, às vezes, um pouco diferente do outro. Existe o teólogo Tenney, por exemplo, ele diz que Mateus escreveu em aramaico e grego. Mas como nós estamos estudando Roberto, o IBAD, escrito pelo professor Roberto Reis, ele nos diz aqui hebraico e grego. Então nós vamos ficar com o ponto de vista do nosso mestre Roberto dos Reis, entendeu? Mas se você dá uma pesquisada, você vai ver que existem literaturas que diz aramaico e grego. Isso. E tem pessoas que afirmam que a língua de Jesus era o aramaico. Até eu não assisti o filme, mas fala o filme de Jesus, Paixão de Cristo. Fala que foi todo falado, né? Em aramaico, isso. Na realidade é isso mesmo. Entendeu? O aramaico no Novo Testamento, nos anos de Cristo, era mais falado que o hebraico. Eu vou ser honesto com vocês, tá, pastor? Pode ser honesto aqui? Eu coloquei hebraico porque o nosso professor diz hebraico. Para mim, Mateus, para mim, meu ponto de vista é aramaico e grego. Mas como o nosso professor diz hebraico, não escandaliza não, tá, irmão? Vocês estão estudando. Como o nosso professor escreve hebraico e grego, né, pastor? Vamos ficar com o nosso professor, está entendendo? Eu fui reprovado no primeiro ano do segundo colegial no Santana, porque eu coloquei um ponto de vista totalmente diferente do professor de biologia, embora estando certo, mas ele me reprovou, porque ele diz, não, você tem que escrever o que eu ensinei, não, você não está errado, mas eu não ensinei isso. Eu disse, mas o senhor vai me reprovar, só que eu não fiz o certo, não, você fez o certo, mas não ensinou, não escreveu o que eu ensinei. Aí ele me reprovou, irmãos. Aí eu saí da escola, não quis mais. Fui terminar agora, ano passado, colegial, mas tudo bem. Então é só para, você está entendendo?
Então, vocês estão estudando teologia, irmãos. Você vai ver pontos de vistas. Alguém já leu aqui o comentário bíblico de Champlin? Russell Norman Champlin? Ninguém? Russell Norman Champlin é um dos maiores exegetas que existiu no Brasil. Ele morreu ano passado. Morava em Guaratinguetá, acredita? Morava em Guaratinguetá. Ele escreveu o maior comentário bíblico no Brasil, do Novo Testamento. São 6 volumes, é isso aqui, ó, versículo por versículo. Isso, Ele escreveu tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Eu tenho alguns livros dele, eu tenho Atos e Romanos e as Epístolas de Paulo, eu tenho dele. Eles vendem também separado. Vende separado, é R$130 cada livro. Pesquisei esse dia, pastor, R$1.200. R$1.200, né? Pra você ver. Isso que eu falo, irmãos. Não, deixa que eu falar. Estudar é barato? Não é barato. Vamos lá. Então o que acontece? Ele, sabe o que ele faz? Um exemplo, ele cita um texto. Ele te mostra 3 tipos de interpretação, 3 tipos de visão dentro daquela interpretação daquele texto. É isso que eu acho bonito no Champlin. E ele não puxa sardinha para nenhum, entendeu? Ele te mostra assim, ó, escola tal apresenta isso. Um exemplo, escola reformada, dos reformadores, do calvinista, da igreja presbiteriana, interpreta assim. Os pentecostais trazem essa interpretação, os anglicanos trazem essa interpretação. Então ele te mostra alguns tipos de interpretação para você. Aí aquele que você achar que se encaixa melhor com o seu raciocínio, você. Então, no mundo da teologia, talvez alguns de vocês é a primeira vez que está tendo esse contato com a teologia. No entanto, a escola dominical muitas das vezes tem a própria referência ali, né, nos livrinhos, né? Você vai ver que sempre o escritor ele pega um ponto de vista e aplica. Não que os outros sejam errados, aquilo que eu acabei de falar. Barnabé teve um ponto de vista acerca de João Marcos. Paulo teve outro ponto de vista. Entendeu? Naquele momento, o ponto de vista para Paulo, João Marcos não era útil. Naquele momento. Você está entendendo? Para Barnabé, não. Você está entendendo? Então, quando você está entrando no mundo dos estudos, você vai ver que tem essas vias. Ocorre também nos dias de hoje. Acontece. Não para determinado coisa, não, ele ainda não tem maturidade, ainda não está no ponto, não está preparado. Aí outras vezes diz, pastor, eu conheço assim, que lá em tal lugar, e às vezes dá aquela. Isso. É aplicado também nos dias de hoje. Amém? Acho que Marcos é só isso. Lucas aqui, irmãos, eu vou tratar de Lucas e Atos. Lucas e Atos. Por que é que eu vou tratar de Lucas e Atos? Porque é o mesmo escritor. Lucas, o evangelho que Lucas escreveu e Atos dos Apóstolos, na realidade é tido por muitos como Lucas 2. Não tem 1 Timóteo, 2 Timóteo? 1 Lucas, 2 Lucas. Por quê? Você pega o final do livro de Lucas e o capítulo 1 do livro de Atos, você está entendendo? É um livro dividido em 2. Você está entendendo? Então por que é que eu estou fazendo esse link aqui? Porque Lucas, ele escreveu para o mesmo destinatário, para os mesmos destinatários. Primeiro destinatário que Lucas escreveu, Teófilo. Você vê no capítulo 1 de Lucas e no capítulo 1 de Atos, Teófilo. Quem é Teófilo? Irmãos, Teófilo, ele diz assim, ó excelentíssimo Teófilo. Se Lucas está dizendo que é excelentíssimo, tudo leva-nos a crer que esse homem chamado Teófilo era um homem de uma patente alta dentro
do contexto em que ele vivia na época. Está entendendo? Teófilo. A maioria dos historiadores afirmam que esse Teófilo era um crente convertido, rico, uma posição privilegiada, que patrocinou Lucas a investigar os relatos da vida de Jesus. Lucas, ele é conhecido em Colossenses 4, Paulo chama ele de médico amado. Esse Lucas, a sua origem, ele era grego, a sua cidade era Antioquia da Síria, se não me falha a memória, mas depois da sua conversão, ele passou a andar com o apóstolo Paulo nas suas viagens. No entanto, eu acabei de dizer, 2 Timóteo 4,11, antes de Paulo morrer, ele diz: só Lucas está comigo. Há quem diga que Lucas ele era fã, né? Tinha uma admiração por Paulo, porque depois da conversão de Paulo, você vai ver que Lucas não fala mais, dá só uma pinceladinha em Pedro, mas só fala de Paulo. Então há quem fala que ele tinha uma admiração pelo ministério de Paulo. Esse Lucas, aquilo que eu vou falar para você, não está aí no livro, mas Lucas, ele foi historiador, escritor, pastor, evangelista, mestre e missionário, né? Desbravou também. Ele escreveu aos gregos, tanto Lucas quanto Atos, entendeu? O primeiro destinatário é Teófilo, tenha em vista isso. Teófilo, o primeiro a receber foi Teófilo, depois os gregos. O Evangelho de Lucas foi escrito no ano 60 a 63 da nossa era, aproximadamente do ano 60 a 63. Ele mostra um Jesus que é conhecido como Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas mostra Jesus, um homem perfeito. Sabe por quê? Os judeus buscavam a perfeição. Então Lucas procura mostrar para os gregos que Jesus, embora seja homem, mas ele no entanto, é muito tratado sobre o Filho do Homem, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Ele procura mostrar aos gregos que Jesus é um homem perfeito. Irmãos, os 3 evangelhos, nós já vamos falar aqui sobre os sinópticos, os 3 evangelhos mostram Jesus, o ministério terreno de Jesus. Mostra aqui, um Jesus aqui, na vertical, entendeu? Mostra o ministério aqui, terreno de Jesus. Lucas já mostra aqui, João, melhor dizendo, João já mostra aqui, já começa falando, né? No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, era a palavra estava com Deus. Ele já vai mostrando Jesus aqui, lá em cima, né? Então, o Evangelho de Lucas, ele mostra um Jesus perfeito, um homem perfeito, que veio buscar e salvar. Escreveu aos gregos, Teófilo, né? Ele traça alguns relatos que os outros evangelhos não traçam. Por exemplo, a gente pega ali aquele cântico de Maria, que é chamado de Magnificat, né? Os outros evangelhos não traçam. O grego que Lucas escreve é um grego mais polido, é um grego mais correto. Por que um grego mais correto? Porque quem escreveu tinha uma cultura maior, superior. Alguém brincou, né, irmãos? Quando
quando o Temer assumiu a presidência, né? O problema que teve lá do impeachment, né? Quando o Temer assumiu a presidência, alguém escreveu assim, ó: o português voltou a ser falado no Brasil. O português correto voltou a ser falado no Brasil. Por quê? Porque o Temer, embora tenha os problemas dele lá que não convém nós julgarmos, ele é um cara que fala bela ou fala bem? Fala bem, né? Ele tem os problemas dele lá, mas ele é um cara que fala, né? Correto, cheio de, até gesticula, né? E o Lula, né? Colocaram uma foto do Lula lendo no jornal, não sei se vocês viram isso aí de cabeça para baixo, né? Diz relógio, não sei quantos mil, anel, não sei quantos milhões, né? Mas o cara lendo o livro de cabeça para baixo, né? Estudo zero, né? Então você pega um camarada que é médico, estudado, vai escrever aos gregos que procuram perfeição. Como que você acha que ele ia escrever? Irmãos, você vai escrever uma carta para mim, um e-mail para mim, um texto para mim no WhatsApp. Vamos ser mais atualizado, né? Ninguém escreve carta hoje, irmão, né? Você vai mandar um texto para mim no WhatsApp. Tá, beleza o texto. Aí você vai mandar você vai escrever um texto também, ou para o pastor Valdomiro, ou para o nosso pastor presidente, Luiz Francisco. Será que você vai escrever igual? Eu acho que não. Quando você vai escrever para um irmão que é semelhante a você, ô irmão, né? E aí? Agora você vai falar com alguém, né? Você vai usar o outro, né? Então você pega Lucas, vai mandar uma pesquisa para alguém e para os gregos. Você acha que ele escreveu igual aos outros? Não, né? Então tudo leva a crer que ele escreveu de um patamar melhor. O livro de Atos dos Apóstolos, um dos temas centrais é ascensão, descida e expansão do Evangelho. Ascensão, capítulo 1, quando Cristo vai aos céus. Descida do Espírito Santo, capítulo 2. E a partir do capítulo 3, a expansão do Evangelho. Eu vou falar até o capítulo 9 de Atos, porque semana que vem nós vamos falar das epístolas paulinas. Aí eu vou entrar sobre a história de Paulo, que entra a partir da conversão do capítulo 9, as viagens de Paulo e os escritos de Paulo, semana que vem. Então, a gente pega até o capítulo 8, a gente vê o Espírito Santo descendo, operando, agindo, levando os apóstolos, usando de uma forma tremenda. Capítulo 3, o paralítico da porta, né? Capítulo 4, nós vemos ali de novo Pedro trazendo uma mensagem, multidões se convertendo. Capítulo 5, nós vemos o Espírito Santo trazendo um discernimento espiritual muito grande sobre a liderança da igreja, sobre um casal que queria enganar os líderes da igreja. Capítulo 6, nós vemos a preocupação social da igreja, porque os órfãos e as viúvas estavam sendo desprezados, e estava tendo uma murmuração entre os crentes. Aí a Bíblia diz que eles escolheram 7 diáconos, 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé e de um bom testemunho para os de fora. Qual é a qualificação de um diácono? Lê lá Atos 6. A Bíblia diz qual é a qualificação de um diácono. Aí desses diáconos, 2 se destacam: Estevão e Filipe. No capítulo 7, Estevão era um diácono, irmão. Ele era um diácono no sentido ministerial, mas Estevão tinha um dom ministerial, que é o dom de evangelista, e é o primeiro mártir da igreja, que prega uma mensagem sem igual, e os homens se lançam contra ele e matam Estevão, o primeiro mártir
da igreja. Capítulo 8, nós vemos, com a morte de Estevão, houve uma perseguição, e a expansão do evangelho chega a Samaria, e entra em cenário o outro diácono, Filipe. Filipe, ele era diácono, irmãos, a sua ordenação era diaconal, mas o seu dom era evangelista. Ele orava pelos endemoniados, ele curava os enfermos e ele pregava com ousadia, e as multidões afluíam, né? Capítulo 8. Aí o que acontece? Pedro e João é enviados a Samaria para arrebanhar aquele povo que o evangelista ganhou. Essa é a função do evangelista, ganhar alma, né? Aí entra o capítulo de número 9, que é a conversão de Saulo, que nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Daí nós entramos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, já vamos entrar nas viagens missionárias de Paulo e já fazer os links nas cartas. Só dar uma pitadinha aí que tinha vários Tiago, né? Tiago, sim. Tinha 6 Tiagos, se não me falha a memória. Quando nós fomos estudar epístolas gerais, eu vou falar sobre isso. Havia vários Tiagos, vários Judas. Acho que eu falei isso também na primeira aula. Tranquilo sobre Lucas e Atos? Nem todo o Evangelho foi inspirado por Deus, né? Todo. Mas, assim, a riqueza de detalhes que o Evangelho de Lucas nos traz, pode ser também pelo patrocínio, que você falou, que foi patrocinado Pode tinha ser. condições de pesquisar mais, buscar mais, né? Saber mais Saber mais sobre a vida de Jesus. Isso. Para você ver, Lucas também pegou relatos de Marcos, Mateus e de outros, tanto testemunhas que andaram com Jesus, como testemunhas que a gente não tem o nome. Uma coisa interessante que eu vejo é que Lucas menciona a história de Zaqueu e nos outros evangelhos Não menciona. Então Lucas é o único evangelho que acaba mencionando essa história. Ele é o único que menciona, ele é rico nas parábolas, né? Ele é o único que menciona a parábola das dracmas, da ovelha, do filho pródigo, que é o achados e perdidos, né? Da Bíblia. Então Lucas, se você for trazer dentro de uma riqueza de detalhes, Lucas é mais detalhista, porque ele foi patrocinado para escrever. Então, uma coisa é você fazer porque você gosta, outra coisa é alguém pagar para você fazer o que você gosta. Já pensou? Você gosta de fazer aquilo e vem alguém e diz: não, eu vou patrocinar você para você fazer o que você gosta. Então, ou seja, você vai se mergulhar. Pastor, outro detalhe também de Lucas que eu percebi, quando ele escreve a obra, a gente vê que ele escreve mais detalhado, né, com mais argumento, porque ele também fala que ele é doutor, escritor, então ele tinha uma fala bem mais apurada. Isso. Tinha mais preparo. Ele escreve mais detalhado, né? Isso. E aí nós vamos ver também, que nós vamos falar semana que vem, o porquê que Paulo escreveu mais cartas que os outros. Eu acho que eu já disse a vocês, há pessoas que murmuram na vida, irmãos, mas não pagam preço. Você está entendendo? Vocês estão aqui, vocês estão pagando preço, irmão. Sexta-feira, chovendo, você sai de casa e vem para cá. Tem uns aqui que trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, tomou banho, né? Cada um pagou o preço. Você está entendendo? Aí o outro que não quer estudar, que não quer nada, aí amanhã ou depois, mas fez um cursinho, acha que já. Você está entendendo? Amanhã ou depois, no próprio ministério, você está estudando, você tem. Obrigado, abençoe. Você está estudando, você está adquirindo conhecimento. Amanhã ou depois você cresce no ministério, você é consagrado a atingir patamares que o outro não atingiu. Aí vai o que não fez nada da vida, vai murmurar. Você está entendendo? Então, irmão, não dá ouvido não. Eu não sei se eu disse a vocês, eu me converti em 98. E em 98 mesmo, com 6 meses de crente, comecei a fazer um cursinho por correspondência.
Era proibido estudar teologia na Assembleia de Deus Mistério Madureira 20 anos atrás, proibido pelos cabeças que dirigia a congregação, né? Que está do mesmo jeito até hoje, né? E eu fiz meio nas escondidas o cursinho básico por correspondência há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, entendeu? Depois eu estudei com o saudoso pastor Gilberto Gil, no Instituto Maranata. Em 2003 Deus me colocou dentro do IPAD, 2003. Muitos falaram mal de mim, meteram a lenha em mim, não, vai desviar, vai isso, vai aquilo, mas está no mesmo lugar, irmãos, está do mesmo jeito. Então, eu continuo estudando, eu tenho, pela misericórdia de Deus, me formei umas 2, 3 vezes já, mas continuo estudando, parei não. Falta 3 matérias para mim terminar o avançado. Estou querendo fazer agora a faculdade de teologia a nível universitário. Por que isso? Porque eu amo, eu gosto e eu quero crescer, entendeu? Então você está aqui pagando preço. Amanhã ou depois, aquele que não quis pagar o preço, você pode ter certeza que vai murmurar. Você está entendendo? Então tem essa diferença. Lucas, por que com o camarada Paulo, por que irmão, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus só vai te levar aonde Ele vê que Ele pode te levar. Amém? O próprio Jesus, irmãos, acho que eu já disse para vocês, como judeu, ele estudou até aos 12 anos na escola rabínica, falava 3 idiomas. O próprio Jesus, você está entendendo? O próprio Deus nos incentiva a estudar, a buscar, a melhorar, entendeu? Você tem que ter humildade, não é porque você está aprendendo que amanhã depois você vai menosprezar o que menos sabe. Se Deus está te dando a oportunidade de estudar, estude, mas não humilhe quem não tem oportunidade, porque tem pessoas que não têm, irmãos, quer e não tem. Tem um irmão aí que ele mandou um e-mail para mim, mandou um zap para mim, dizendo que ele quer fazer o curso, mas as condições financeiras dele hoje não dá. Eu estou tentando ver se eu consigo ajudar ele, entendeu? Porque ele é um obreiro, tem uma boa palavra até, mas falta o conhecimento para engatar uma quinta marcha. Quem dirige carro sabe o que eu estou falando. Engatar uma quinta, o carro deslancha, né? Entendeu? Então, sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem alguns irmãos que começam a fazer o curso e já começam a achar erro em todo mundo, irmão. Tava bobeira, tava besteira. Até onde você estava falando também? Até hoje, às vezes eu falo umas bobeiras, irmão. Depois eu falo, meu Deus, o que eu falei para consertar? Está entendendo? Aí, uma dica, nós vamos falar isso em homilética, tá? Se você errou alguma coisa enquanto você está pregando, na hora, irmão, não tente voltar. Você vai errar mais ainda. Você está entendendo? Então, se você viu que ninguém reparou, se não foi erro grosseiro, às vezes você trocou Jesus por Genésio ali, entendeu? Então, depois, se der, você dá uma correçãozinha, né? Mas se for algo que você viu que muitos reparou, e se você for tentar consertar, às vezes naquela hora não dá certo, né? Então, até o final da mensagem você pode consertar aquilo que você errou. Porque deixa de orar, irmão. Ué. Não, porque é o seguinte, você está conhecendo aqui, quem escreveu, a origem, o porquê. Que nem o próximo livro nós vamos entrar nos evangelhos, os milagres, os feitos, as curas. Aí você está conhecendo mais o pano de fundo, o que aconteceu. Aí tem gente, isso aqui eu já conheço. Então deixa de orar para buscar algo de Deus. Você está entendendo? Aí deixa de orar e fica gelado mesmo, entendeu? Aí que está o perigo. Não pode sair da dependência do Espírito Santo, entendeu? Aí tem que ensinar o Atos dos Apóstolos para ele.
O Evangelho de João. Esse João é o discípulo amado. Ele também é conhecido como o teólogo. Esse João, irmãos, ele era o mais novo dos discípulos. Esse João, nós vamos falar na última aula, ele que escreveu 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. É esse João aqui. Esse João que estava lá na ilha de Patmos, é esse João aqui. Ele foi o único discípulo de Jesus que ficou ao pé da cruz. O único. Quando Pedrão, que era bravo, fugiu, todos os outros fugiram, ele foi o único que estava ali, aos pés da cruz. O único, né? Esse João é Domiciano, se não me falha a memória, era o imperador na época que tentou martirizar ele. Foram jogar ele num tacho fervendo de azeite para matar ele. O historiador diz que o azeite fervendo não danificou sua pele. Por isso que jogaram ele em Patmos. História dos pais da igreja. Isso aí a gente aprende, deixa eu ver, eu acho que em história da igreja a gente aprende isso aí. História da igreja. E a história da igreja, a gente vai aprender isso aí. Esse João, ele escreveu o Evangelho aproximadamente do ano 70 a 90 da nossa era, aproximadamente. Ele foi o Evangelho que se distancia dos outros Evangelhos, entendeu? Aquilo que eu disse. Os outros Evangelhos tratam o ministério de Jesus aqui, ó. Esse João, ele já traz aqui, ó. Ele já vem apresentando um Jesus Deus, ele já vem apresentando um Cristo poderoso, ele já vem apresentando o Espírito Santo. Em nenhum outro evangelho nós vemos o Espírito Santo sendo tratado de coigual ao Deus Pai, ao Deus Filho, quanto no Evangelho de João 14,16 ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, para que estejam convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E essa pequena parte, outro, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Esse outro Consolador, no grego, é allos parakletos, outro semelhante, idêntico, da mesma substância no original. Então, quando Jesus diz que ele iria rogar ao Pai para enviar outro Consolador, que ele fala do Espírito da verdade, João, ele escreve que Jesus estava dizendo que o Espírito Santo é semelhante ao Deus Filho e a Deus Pai. Pastor, só uma esclarecer um pouco. Mediador só Jesus. A mediação de expiação, só Jesus. Consolador. No entanto, no original, esse texto, o Parakletos, significa advogado, é aquele que anda ao lado, entendeu? Aquele que anda ao lado, aquele que está junto. Você está entendendo? Então, quando Jesus diz que iria ao Pai, no entanto, o verso 1,14, né, ele já chega acalmando os corações. Não se turbe os vossos corações. Ele já chega acalmando os discípulos, porque ele estava falando que iria voltar para o Pai, mas ele estava dizendo: olha, na casa do meu Pai existem muitas moradas. No verso 3 ele promete o retorno e nos conduzir a ele. Aí ele vem trazendo, no verso 6 ele mostra que ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Aí ele vem trazendo um consolo, mas chega no versículo 16 do 14, ele já vem trazendo aquele que estaria com a igreja, que a igreja não iria ficar sozinha. Na realidade, irmãos, o Espírito, no entanto, é chamado de Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem vários nomes, né? Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo, o Santo Espírito, existem vários nomes.
mas na realidade o Espírito Santo deu continuidade ao ministério de Cristo na terra. Aí entra em choque com o catolicismo, que diz que Pedro que deu continuidade na obra de Jesus, né? Na realidade não, é o Espírito Santo. Se você ler, e eu te convido a ler Atos dos Apóstolos inteiro, você vai ver que a dependência deles do Espírito Santo é muito grande. Várias vezes você vai ver, pareceu bem ao Espírito Santo, e disse o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos levou, o Espírito Santo me impediu, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo mostrou. A igreja primitiva era 100% dependente do Espírito Santo, igual hoje. Nós vamos estudar Atos dos Apóstolos no próximo livro, daí nós entra, né? Não entra mais, né? Aquilo que eu falei para a irmã, né? Começa a estudar muito, né, pastor? Põe o Espírito Santo lá no canto. Ó, Espírito Santo, fica aí, tá? Eu vou ficar com o meu conhecimento aqui, né? Eu vou pregar o que eu quero, né? Aí fica o crente frio. Crente frio transmite mensagem fria traz frieza e traz doença, porque há entre vós muitos fracos, doentes. Está entendendo? Eu gosto de uma palavra do pastor Josué Gonçalves. Ele diz assim, ó: uma mensagem mental só atinge a mente dos seus ouvintes, só atinge a mente. Quando você traz uma mensagem que sai da mente, só atinge a mente. Mas quando você traz uma mensagem de Deus, do coração, você consegue atingir. Mensagem da mente, ela atinge a sua mente intelectualmente. Você fala, mas daqui uma semana. Mas mensagem passa 10 anos, 20 anos, não se esquece. Um dos principais propósitos de João é isso aqui, ó: creiais. Creiais que Ele é o Filho de Deus, creiais na vida eterna, né? 3,16 de João, texto áureo, né? Porque Deus enviou o seu Filho, né, unigênito para todo aquele que nele crê. Creiais, crê. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7, né? Então nós vamos ver em todo o Evangelho de João que esse creiais ou creia é muito enfatizado, é muito dito sobre isso. O tema central é o Verbo se fez carne. Um dos motivos, não está escrito no livro, mas se você quiser anotar aí, tem uma anotaçãozinha aí, pode escrever. Um dos principais motivos que João escreveu esse evangelho era combater o gnosticismo. O que é gnosticismo? É uma religião? Não. O gnosticismo, irmão, era um parasita. O que é um parasita? Você sabe o que é parasita? Quem mexe com planta aqui sabe o que é um parasita, né? O parasita, ele chega numa planta, né, pastor? Entra ali na planta e ele não é a planta, mas o gnosticismo é um parasita, irmão, não é uma religião. Ele infiltrava nas religiões para sugar as religiões. O gnosticismo, o ápice do gnosticismo é o conhecimento, o saber, entendeu? Então, dentro da doutrina gnóstica, Jesus ou não era Deus ou não era homem, porque no ensinamento gnóstico, Deus não poderia se tornar homem, porque o homem, ele tem essa carne, e essa carne é chamada do que? Matéria. E a matéria tem a tendência de puxar para baixo. Então, como que um Deus santo se torna carne que é má? Por isso que João, ele já chega dizendo: o Verbo se fez. Está entendendo? Então no entanto, tanto o Evangelho de João quanto as 3 epístolas que ele escreve, você vai ver que ele procura quebrar essa doutrina do gnosticismo, porque era tão forte o gnosticismo do primeiro século
que havia esse problema na igreja. Paulo também, ele luta com o gnosticismo. Você vai ver nas cartas paulinas, ele luta com o gnosticismo. Pedro briga com o gnosticismo, porque entrou no seio da igreja. O gnosticismo estava tentando tirar a divindade de Cristo, dizendo que Jesus não era Deus. No entanto, ainda existe esse parasita aí aos domingos, dizendo que Jesus não é Deus, irmão. Isso é um parasita. Entendeu? É ou não é, irmão? Você já viu um crente que não conhece a Bíblia? É 3, 4 visitas, já está para lá, irmão. Estão fazendo hora extra? Falados que eu creio que o Criador vai ter vida para nós aqui na terra. Legal. E ela não pegar alguém no céu, eu falei para ela. Em Seitas Heresia, eu vou passar uns temas-chave para vocês nocautear essa turma. Não se preocupa não. Então João, ele trata muito sobre isso. No entanto, o próprio Paulo, quando ele fala ali do mediador, 1 Timóteo 2,5, há só um Deus, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mateus capítulo 8, quando Jesus acalma a tempestade, quem é esse? Homem. Então, os evangelistas, os escritores do Novo Testamento, eles fazem de tudo para mostrar que Jesus é homem. Teve sede, teve fome, sentiu dor, sentiu cansaço, teve tudo o que nós sentimos, mas embora fosse tudo isso, ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, entendeu? Jesus 100% Deus, 100% homem. É o terceiro livro depois desse, tá? Nós vamos estudar Cristologia. 100% Deus, 100% homem. Deus se fez homem em Jesus. Quando Maria ficou grávida, se cumpre Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus homem, ele nasceu. Jesus Deus se deu. Deus não nasce, irmão. Jesus Deus nunca nasceu. Jesus Deus, ele foi gerado no seio do Pai. É Deus de Deus, luz de luz. É o credo, né? É o credo da Assembleia de Deus, é o nosso credo. O credo que acredita. Que a Jota não crê nisso, né? Mas nós vamos aprender isso. Então, para sintetizar aqui, era isso que João. No entanto, quando nós estudamos Cristologia, você vai ver que pega muitos textos de João. Paulo enfatiza isso, Filipenses 2, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, embora sendo Deus. Doutrina do gnoses, do esvaziamento, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, deixou de tudo que ele tinha, se esvaziou, fez-se semelhante a nós. E o pior, Paulo continua dizendo, ele morreu numa morte terrível. E qual é a morte terrível no primeiro século? A morte de cruz. Ninguém queria morrer crucificado. A vergonha era um escândalo morrer crucificado. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, o escândalo da cruz. Era um escândalo morrer na cruz. Mas Paulo diz que ele era Deus, se esvaziou, se fez homem, morreu numa morte que ninguém quer morrer, mas Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, a saber que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Entendeu? Então nós vamos estudar mais profundo sobre isso. Para sintetizar, discípulo amado, também conhecido como teólogo, evangelista, data aproximada de 70 a 90. Aonde ele estava? Ele estava em Éfeso. Esse João aqui, irmãos, ele foi bispo em Éfeso. Aí que está, deixa teologia pastoral, eu explico sobre isso, né? Ele era bispo em Éfeso, mas ele não era apóstolo? Sim, apóstolo era o dom ministerial, bispo era ordenação do ministério.
E a confusão que está tendo hoje aí, né, pastor? Tem gente que confunde dom ministerial com ordenação ao ministério, e aí sai consagrando apóstolo para todo lado aí. Apostolado não, irmãos, é dom ministerial, não é ordenação. Ordenação é diácono, né? Presbítero, pastor, né? Evangelista. O verbo se fez carne, propósito para que criares. Amém? Deu para pegar? Agora nós vamos falar aqui sobre a questão dos sinóticos, a partir da página 123. Nós temos aqui 23 minutos para falar sobre isso. A questão dos sinóticos. O nome sinóticos, irmãos, significa ter a mesma visão, olhar do mesmo ângulo. Os três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Foi aquilo que o pastor acabou de falar. Não, você tem a mesma visão, mas você vai escrever. Você está entendendo? Você está viajando, vai ali. Você está entendendo? Eu aqui, ó, eu estou olhando todos vocês aqui, ó. Se o pastor vir aqui, ele vai ter a mesma visão, mas ele vai reparar, um exemplo, que o irmão está com o óculos aqui, às vezes ele escreve, eu não. Que o irmão está com o braço assim, às vezes ele escreve que o irmão está com o relógio dourado, paga uns 5 mil reais. E eu às vezes não vou, né? Mas eu vou reparar que o irmão está de camiseta vermelha lá, ó. E às vezes ele não. Então os evangelistas, eles olharam para o mesmo, mas cada um, o que mais lhe chamou a atenção, os três evangelistas, por isso que é chamado de sinópticos. Mas quando nós pegamos os 4 evangelhos, formam um. Daí tem um livro muito bom para quem gosta de investir e quer comprar. Você acha no Mercado Livre baratinho esse livro. Por que 4 evangelhos? É o nome do livro. Porque eu acho que está até aqui na bibliografia, eu acho. Ah, está mesmo aqui, ó. É o 3º livro. Ó. Por que 4 evangelhos? Você está entendendo? Esse livro responde. Por que 4 evangelhos? Porque na realidade o que um não fala, o outro fala. E aí a gente chega a João, que não está nos sinópticos, ele faz o quê? Vocês sempre viram um exemplo, vocês podem, sobre o cego de Jericó, né? O pastor pregou sobre o cego de Jericó. Então, um evangelho diz que ele entrando, o outro já viu Jesus saindo de Jericó, mais ou menos assim, escreveu. Isso. Um fala de 2 cegos, Outro fala de um. cego. Outro fala de 2. Mateus fala de 2 endemoniados, Marcos fala de 1. Né? É a mesma situação, mas você está entendendo? É o ponto de vista que ele acha importante. Entendeu? E aquilo que eu disse, irmãos, se esses evangelhos estão na nossa Bíblia, passou por um crivo que é chamado de canon. Canon era uma palavra grega que significa regra de medir, de tomar medição, né? Ou seja, foi tudo estudado, analisado, tintim por tintim, antes de ser considerado Bíblia. Marcelo, o pastor amigo dele estava conversando sobre essa questão dos sinóticos, aí ele comentando sobre um dos livros que ele leu, ele revelou a fonte, mas ele disse que a questão, não sei se o seu irmão concorda, é que cada um escreveu para o povo em um período diferente. Por isso, talvez, a diferença de detalhes de um para o outro, né? É o mesmo assunto, mas com detalhes diferentes. Porque o povo que estava escrevendo É diferente do outro. que o anterior escreveu. Então, Isso. tinha essa diferença em palavras, porque o povo entenderia melhor dessa forma. Não, eu concordo com isso, sim. Eu concordo com isso. Na realidade, se você analisar bem, é o seguinte: quem prega aqui sabe que às vezes você usa o mesmo esboço, dependendo da igreja você prega diferente. Não é simples? Porque é tudo um contexto de situação.
de local, de povo, de cultura, de lugar, né? Você vai usar os mesmos versículos, a mesma intenção, mas você, na hora de se expressar, você fala um pouco diferente, por causa do povo. Eu concordo com isso, sim. Eu achei interessante essa coisa que você falou, porque vai ao encontro, né? Isso. Fazer uma comparação, vai ao encontro do que o irmão está ensinando aí agora. Cada um tem o seu povo destinado e o período que escreveu. Isso. Então, traz bem, explica bem essa colocação. Mas é válido isso, sim, entendeu? Por exemplo, Mateus, judeus, Lucas, grego, Marcos, romano. Cada um foi para um povo diferente, escreveu, a doutrina ele traçou perfeito, Jesus Cristo, Espírito Santo, a obra da redenção, tudo, mas ele escreveu especificamente O mesmo assunto com palavra diferente. Eu morava mais aqui em São Paulo, depois eu fui trabalhar lá no sul do Brasil. Então, coisas que eu falava aqui, aí lá eu tive que maneirar. Por exemplo, na hora dos vícios, cigarro, tabaco, essas coisas. Só que lá os irmãos plantavam fundo e produzia e tinha um contrato com a Souza Cruz. Quando eu cheguei lá, fiquei um pouco meio horrorizado. Mas a cultura, a produção, eles trabalham há muitos anos. São crentes, tudo tá. Chegou lá, eu tive que mudar um pouquinho da uma maneira, porque aí vinho, os irmãos plantavam lá, né? Uva e tal, então eu tive que pisar mais. Mas cada local você tem que. Aqui, ó, o pastor Isaías falou para mim, o pastor Isaías, que estava na Água Quente, ele estava no Jardim Isabel, né? Aí ele passou para a Água Quente, ó, para você ver, dentro de Taubaté, hein? Dentro da mesma cidade. Ele falou para mim, pastor Isaías, que ele estava acostumado com o culto de ensinamento às segundas no Jardim Isabel e foi implantar isso na Água Quente. Ele falou para mim que não deu certo. Ele teve que mudar o culto de segunda-feira, porque a cultura ali no Água Quente, podemos assim dizer, o jeito dos irmãos é diferente dos irmãos do Jardim Isabel, sendo que é 10 quilômetros, nem menos, né? Para você ver, dentro da mesma cidade, mesmo ministério, mas o jeito do bairro é diferente. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que, né, usar de uma estratégia para o povo frequentar os cultos na segunda. Então podemos dizer que os sinópticos, isso que o nosso irmão Cid falou, é válido. Um povo diferente fala da mesma coisa, mas de um jeito diferente. Aí vem João trazendo, né, um respaldo e um acréscimo, né? O Evangelho de João. Nós vemos aqui, ó, que os três, eu até escrevi aqui, ó, os três mostram o ministério de Jesus no terreno horizontal, mas João ele mostra celestial. Você está entendendo? Aqui, ó, João trabalha aqui, os três trabalham aqui. Você pega os três evangelhos, revelam o ministério de Jesus na Galileia. Pode ver que os três, Mateus, Marcos e Lucas, mostra mais o ministério de Jesus na Galileia. João já vem trazendo o ministério de Jesus na Judéia. Entendeu? Para você ver, os três procuram demonstrar mais o ministério de Jesus ali, ó, apontado naquela região da Galileia. Aí vem João. Eu creio que pode ser assim também, não estou falando que está escrito, mas é uma crença minha, entendeu? Que João leu os outros evangelhos e viu que faltou o que Jesus realizou na Judéia, entendeu? No entanto, você vai ver que muitas coisas que Jesus realizou, aquela Bíblia Thompson, não sei se algum dos irmãos aqui tem, a Bíblia Thompson, ela tem um cronograma do ministério de Jesus lá atrás. Eu tenho ela, eu vou tirar uma foto, eu vou postar para vocês lá. Tem um cronograma, pastor, legal aquela Bíblia lá. Tem um cronograma do ministério de Jesus inteiro, daí mostra certinho isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. João, ele procurou trazer apontamentos do ministério de Jesus na Judéia que os outros não trouxeram. Então, ou seja, João, a intenção dele é mostrar o que outros não mostraram, é apontar o que não apontaram. No caso de Lucas, por ele ser um médico, então, mais. Então ele
pesquisou. Então tem coisa em Lucas que não tem nos outros. Foi aquilo que o senhor não tinha chegado ainda, mas nós até, né, mensuramos isso. A maioria dos comentadores, até o Dr. Champlin, ele diz que Teófilo, ele patrocinou o ministério de Lucas para escrever e pesquisar tanto o Evangelho quanto Atos. Ele patrocinou, ele, financeiramente falando, ele ajudou, ele, né, para que Lucas dedicasse só nisso, só na pesquisa, só no estudo. Vocês pegaram bem aqui? Dúvidas? O Evangelho de Tomé, ele é um livro apócrifo. Apócrifo. Por que ele é considerado apócrifo? Dizem por aí que ele é um livro, ele é só história, não tem. Queria saber por quê e quem que barrou, são os pais dele? Irmãos, existem muitos evangelhos apócrifos, muitos, não é só de Tomé não, existem muitos evangelhos apócrifos. A palavra apócrifo significa espúrio, escondido, escuro. Por que isso? Por que eles foram considerados apócrifo? Porque ele contradiz os outros evangelhos ou os outros livros da Bíblia, entendeu? Então o que acontece? Um exemplo, eu acho que é o Evangelho de Tomé mesmo, se não me falha a memória, ele tira a divindade de Cristo, se eu não me engano, é o Evangelho de Tomé, entendeu? Ele tira a divindade de Cristo. E outra coisa, irmãos, que acontecia muito no primeiro século, eu vou falar isso semana que vem, mas só vou dar uma pincelada aqui. Alguém escrevia um livro, mas não dizia que foi ele que escreveu, colocava o nome, um exemplo, o camarada vai lá e escreve um livro, e colocava lá Paulo, e soltava a carta, cópias, porque quando chegava na igreja, quem que escreveu? Foi Paulo. Então vamos ler, vamos, mas no ato da leitura diz, não, mas Paulo não fala isso aqui está contrariando o que Paulo ensinou lá atrás. Um exemplo muito pobre para vocês hoje, eu escrevo um livro e coloco lá Augusto Cury, será que não vende? É fake news, irmãos, é fake news, você está entendendo? Então isso aí acontecia muito no primeiro século, escreviam lá e dizia que era Tomé, que era Barnabé, que era, no entanto tem Atos de Barnabé, Apocalipse de Pedro, existem umas centenas de livros apócrifos, existe mais apócrifo do Novo Testamento do que do Antigo. E o livro de aos Hebreus? Aos Hebreus nós vamos estudar na última aula, tudo diz que foi Paulo, mas ninguém é capaz de assinar embaixo, dizer foi Paulo. A linguagem diz que foi Paulo, o estilo da escrita, de se escrever, diz que foi Paulo, o conhecimento do Antigo Testamento diz que foi Paulo. Bíblias que colocam Paulo, as Bíblias não colocam. Tipo assim, tudo diz que foi Paulo, mas ninguém, que nem o livro de Jó, todo mundo diz que é Moisés que escreveu, mas ninguém assina embaixo, entendeu? Mas nós vamos chegar na última aula, nós vamos falar sobre Hebreus. Tranquilo? Temos 9 minutos aqui, irmãos. Eu só vou dar uma pincelada aqui nas fontes da onde saiu os sinópticos. Existe a fonte adocumental, a fonte monodocumental, a fonte bidocumental e a fonte tetradocumental. A adocumental, eles anula todos os documentos, ou seja, que não houve documentos, ou seja, os sinóticos não foi tirado de documento nenhum, de nenhum documento, é o adocumental, diz que não existiu documentos, o adocumental. Aí existe a hipótese monodocumental. O que é monodocumental? Foi tirado de uma única fonte, de um único documento, ou seja, de uma fonte comum. Todos os 3 evangelistas tiraram da mesma fonte.
é chamada de monodocumental. Lembra que eu falei para vocês aqui? Monoteísta, né? Monodocumental, um documento, uma fonte, da onde eles tiraram, está entendendo, irmãos? Os sinóticos. Aí existe a hipótese bidocumental, né? Do grego bidocumental, do grego dois, ou seja, dois, né? Daí nós pegamos aqui o seguinte, Mateus e Lucas. Isso nos leva a concluir, consequentemente, que Marcos tenha sido o mais antigo dos evangelhos, que esse, por sua vez, tenha sido uso de fontes escritas e orais, como, por exemplo, as memórias do apóstolo Pedro, na efetivação da sua obra. Aí existe o tetradocumental. Tetra, vocês sabem, o Brasil é tetra ainda? Eu não lembro, nem sei. Tetra vem de quatro fontes, que esses 3 evangelhos foram tirados. Aí eles têm aqui a fonte da tradição antioquiana, a tradição cesariana, a fonte Q e a proto-Marcos. Eu vou dar uma sintetizada bem aqui por causa das horas, irmãos. Essa fonte antioquiana, por quê? Era uma fonte grega, e Lucas, por exemplo, era de lá. Aí diz aqui, esta primeira fonte de onde sugere os estudiosos, os evangelistas tiram muitas informações para a composição dos evangelhos sinóticos. Tem a sua origem em Antioquia, cidade localizada às margens do rio Orontes e berço das missões cristãs. Antioquia da Síria, como era chamada, para não ser confundida com Antioquia da Pisídia, tornaram-se uma das mais conhecidos centros cristãos da igreja primitiva, o primeiro a bem da verdade. Logo é natural que entre as primeiras comunidades tenham sido preservadas muitas informações acerca de Jesus e seu ministério. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se lembra em Atos capítulo 13, quando os discípulos separaram os primeiros missionários? A igreja de Antioquia. Ali aquela igreja, irmãos, se tornou uma base missionária, uma base das missões. Então, os historiadores afirmam que muitas coisas tinham ali, naquela igreja, naquela cidade, naquela localidade. Por isso que eles dizem essa argumentação da tetradocumental, dentro da tradição antioquiana, que os evangelistas tiraram algumas informações de lá. Entendeu? Eles foram lá, pesquisaram, ouviram alguns relatos. Mas também existe a tradição cesariana, da cidade de Cesareia. Se lembra Cesareia de Filipe? Onde Jesus de vez em quando aparecia por lá? Uma costa mediterrânea, é tido como a depositada de numerosas informações acerca de Cristo, ou seja, relatos de testemunhas oculares do ministério de Jesus. O que essas testemunhas oculares? São pessoas, irmãos, tem uma multidão oprimindo Jesus. A Bíblia fala o nome da multidão, mas tinha alguém lá que viu aquela mulher ser curada. Então, ela estava lá, mas a Bíblia não cita o nome dela. Mas um exemplo, por exemplo, Lucas fez a pesquisa, ele foi lá aonde aconteceu, pesquisando, conversando, porque essa é a função do historiador, né? O historiador tem que atrair de fontes confiáveis, né? Meu sobrinho é professor de história da Assembleia de Deus, da CPB, do Código de Joinville, e também dá aula lá. Então, tem coisas que ele viaja o Brasil todo atrás disso. De relatos. Então, aquela mulher ali, ela está senhorinha já, mas ela estava junto lá. Aí ele vai lá, ouve, e aí colhe depoimentos de pessoas para ter uma base, né? Que nem aqui, a nível de curiosidade, não sei se o senhor sabe disso, até uns 5 anos atrás,
nas Assembleias de Deus, tinha como Maria de Nazaré e a Celina de Albuquerque, as duas crentes batizadas no Espírito Santo no Brasil. Até há uns 5 anos atrás, essa era a informação, foi as duas primeiras batizadas no Espírito Santo. Mas na realidade, bem antes dela, já existia um irmão lá no sul, em Itajaí, se não falha a memória, que tinha sido batizado com o Espírito Santo bem antes delas. Quando os missionários chegaram lá, o irmão estava na casa de louco, amarrado, porque ele falava numa língua que ninguém entendia. Então é mais ainda, lá tem livros, até eu preciso adquirir um livro lá. Esses livros, ele é antes da história da Assembleia de Deus no Brasil. Então por que lá no sul? Porque lá onde concentrou a maioria dos imigrantes que vieram, e aí não teve ninguém para relatar e tal, então relataram no Daniel Berg. Isso. Daniel Berg ainda chegar. Então lá eles têm um livro mais ou menos assim, tipo, a outra história da Assembleia de Deus que o povo não conhece. Não conhece. E por causa dos alemães, e eles não se declaravam muito devido porque eles tinham chegado de fora. Então, antes de 1910, Tinha um povo lá. isso. É isso mesmo. Lá tem as igrejas onde mora a minha família, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Você chega lá, a maior igreja que tem é a igreja luterana. É normal ter alguma cidade que a igreja maior é luterana. A igreja católica é um pouco menor, porque os luteranos chegaram antes. Construíram a igreja. Isso. Então, só para sintetizar aqui, né, essa tradição cesariana, né, Lucas foi lá, no entanto, diz bem claro aqui que Lucas foi lá e, está entendendo? Historiador, né? A fonte que a hipótese teta documental, na tentativa de explicar a diferença de Mateus e Lucas em relação a Marcos, ventila a possibilidade que tenha existido uma terceira fonte informativa, denominada fonte que, a abreviação da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Ainda que seja praticamente impossível provar que essas fontes tenham existido, pelo menos na mesma medida que se pode provar que Mateus e Lucas tenham efetivamente utilizado as informações constantes em Marcos. Essa ainda é uma das explicações mais coerentes para o fato de 30% do material utilizado por Mateus e 40% utilizado por Lucas não estarem em Marcos, ou seja, o material utilizado por esses evangelistas foram colhidos de uma fonte desconhecida, não ignorado como supõem alguns pesquisadores, pelo evangelista Marcos. Entendeu? Fonte que, falando dos sinóticos, né? Aí existe essa última fonte, que é chamada de proto-Marcos. A hipótese do trata documental, com a mais coerente de todas, já abordamos. Admite que as diversas fontes que entraram para a composição dos evangelhos sinóticos, uma suposta fonte chamada proto-Marcos, no grego protos, primeiro, apoiado no testemunho de Papias e Arápolis, no ano 60 depois de Cristo a 155, que em sua obra Em Expansão dos Oráculos do Senhor, escrito em algum momento entre o ano 130 e 140 depois de Cristo, afirma que muitos dos registros feitos pelos evangelistas Marcos surgiram a partir das informações contidas no testemunho ocular do apóstolo Pedro. É a partir dessa convicção que grande parte dos pesquisadores encara o Evangelho segundo Marcos como uma espécie de memória do apóstolo Pedro. Não é apenas isso, mas a própria tranquilidade e segurança que Mateus e Lucas encontram em fazer usos dessas informações. Ou seja, que nem aqui um exemplo, nós vamos escrever um livro sobre a história do pastor Ezequiel. Eu conheci o pastor Ezequiel muito pouco, o pastor Valdomiro conheceu muito mais que eu. Então, se você for colher um relato, quem que tem mais, né? Mas aí você conhece alguém que conheceu o pastor Ezequiel mais do que o pastor Valdomiro. Você está entendendo? Opa, eu quero escrever uma história bem, né? Só para tipo de informação, ainda tem lá no projeto de residência no Estoril, mora o irmão que foi o primeiro
primeiro tesoureiro. Olha, A gestão do pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel foi presidente 57 anos. Mais 7, agora o pastor Luiz, 57 com 7, 84 anos. Atrás ele foi tesoureiro. foi tesoureiro. Está bem lúcido, ele é esposo. Olha. Aí, ó. Então esse, de vez em quando vai irmãos lá, Aí, ó. para colher Informações. informações. Pastor Mário Germano também. Ele era menino, de 9 anos, 8 anos de idade, e já era da igreja. Acompanhou tudo. Acompanhou. Pastor, Então. professor de escola dominical na cidade. Aí, você está entendendo? Então, você quer colher informações reais, você vai. Mas pessoas. Então, o que acontece? O que os evangelistas Mateus e Lucas fizeram? Vão atrás de Marcos, que Marcos tem as memórias de Pedro, e Pedro andou com Jesus. Você está entendendo? Aí, irmãos, tem esse quadro comparativo dos evangelhos sinóticos, que daí é uma tarefinha para vocês lá ler em casa. Tem esse quadro aí, né? Compara, por exemplo, o evento, a genealogia. Mateus, Marcos não fala, Lucas. O nascimento de Jesus, Mateus, Lucas. Marcos não fala. Mas aí tem aqui, ó, o batismo de Jesus. Os 3 evangelhos falam. Aí você compara a vocação dos discípulos. Os 3 evangelhos falam. Nós estamos falando dos sinóticos. Entendeu? Falando dos evangelhos sinóticos. A comparação dos 3. Amém? Alguma dúvida? Passamos 4 minutos. Alguma dúvida? Nossa igreja aqui é a primeira sede nossa aqui do CT